velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva, e que o amor quebre qualquer barreira juntos com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti pra exercitar. O que te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, é vitória diante de seu olhar está. O que te detém de amar, saber que não pode viver pro odiar, e medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou parecem que vêm só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. Como nos velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva, e que o amor quebre qualquer barreira junto com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti pra exercitar. O que te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, é vitória diante de seu olhar está. Porque te detém de amar, saber que não pode viver pro odiar, e o medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou parecem que vêm só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. A canção que a gente fez, a canção que a gente fez, a canção que a gente fez.
a página e o Marcelo vai fazer a prova. A página do livro Evangelho e Vida, analisando as aflições. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus. Disse-nos Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas, na falta de tuas aflições, analisa criteriosamente as causas que as alimentam. Assim, examina tuas palavras antes de proferi-las, a fim de que os que as ouvirem não reajam, causando-te sofrimentos. Vigia teus gestos, para que eles não criem circunstâncias que venham a perturbar os teus dias. Observa com cuidado as situações que surgem inopinadamente antes de te entregares ao desespero, porque talvez elas sejam um socorro divino protegendo-te contra maiores males futuros. Tudo isso porque, no mundo de expiação e provas em que ainda transitam, as aflições surgem por meios corretivos, tendo em vista que necessitas experimentar situações adversas para cresceres em espírito, dentro do tempo que te é dado para viver. No entanto, elas não exercerão este papel se forem criadas por tua irreflexão, e, nesse caso, se erguerão como um agravo, impedindo a tua caminhada evolutiva. Dores e aflições te serão absolutamente sem proveito, desde que nelas não encontre motivos de aprender, de progredir, de criar causas novas de felicidade futura. Dores e aflições deixarão de existir na Terra a partir do momento em que seus habitantes as aceitarem com resignação os efeitos do seu passado de sombra, fruto da ignorância da lei divina, e paralelamente buscarem conhecê-la e cumpri-la, projetando para amanhã a aventura decorrente de uma semeadura de amor, de harmonia e de paz desde os dias de hoje. Muitos creem que a consolação de que nos fala Jesus virá com a entrada da alma no paraíso após as amargas aflições no mundo terreno. No entanto, podemos afirmar que a consolação a que se refere Jesus não está condicionada à nossa entrada no mundo espiritual após a desencarnação. A consolação divina se inicia no momento em que a compreensão chega ao coração, na certeza de que há tempo de plantar e tempo de colher, e que, embora no dia de hoje a colheita seja amarga, nada nos impede de iniciarmos agora uma semeadura de flores e frutos que surgirão perfumados e sazonados no dia de amanhã. Agradece, pois, a oportunidade de receberes tuas aflições sob a luz da doutrina espírita realmente consoladora, pois te oferece os meios de compreenderes os mecanismos da justiça divina que te educa e disciplina dentro da lei de causa e efeito, revelando-te também que Deus, por amor, criou o universo repleto de luz, cores e sons para te premiar quando souberes vencer as dores e aflições, criando com teu próprio esforço a tua felicidade. E ela será cada vez mais ampla quanto mais a dividires com os irmãos que caminham contigo. E Cléia. Jesus querido, nesse momento rogamos a tua presença, nessa reunião de amor, Senhor, de almas amigas dos dois lados da vida, companheiros queridos que se juntaram a nós, tanto agora quanto um pouco antes. Te rogamos, Senhor, o teu amparo para nossa irmã Eliane, trazendo esse tema tão oportuno. Abençoa, pois, os nossos intentos, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Bom, pode compartilhar aqui? Eliane, então, estamos aí, estou com aquele vídeo para compartilhar. Conforme informação inicial, a gente vai manter o microfone fechado. Quem quiser falar, vai lá no quem tiver com celular, né? Vai lá no bate-papo, deixa eu ver se é isso mesmo. Vai lá no mais e clica levantar mão.
Quem estiver no computador, é só em participante. E aí a gente vai liberar para falar, certo? Assim que a Eliane permitir. Então, o tema de hoje, tormentos voluntários, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 23. É com você, amigo. Compartilhar a tela. Bom, como a Jaque já mencionou, nós vamos conversar hoje sobre tormentos voluntários. Do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 5, no item 23, e nós vamos começar falando um pouco a respeito do livre-arbítrio. Pode Descompartilhar? Descompartilhar. Essa primeira foi só mesmo para corroborar aí o que a Jaque falou com relação ao tema de hoje. E falando um pouquinho a respeito do livre-arbítrio, o livre-arbítrio é uma grande dádiva, né, que o Criador trouxe a nós, criaturas. Né? E nas nossas reencarnações sucessivas, gera muitas possibilidades de refazer os desacertos e de construir a felicidade. Porém, muitas vezes, nós usamos de maneira muito equivocada esse livre-arbítrio. E aí, isso nos traz dores, né? No livro Perturbações Espirituais, de psicografia de Divaldo, né? O espírito Emanuel Filomeno de Miranda, ele fala como nos afastamos de Deus. Deixando de lado valores morais, nós nos afastamos do divino. E enquanto nos afastamos, nesse caminho nós jogamos sementes, né? À medida que caminhamos, nós vamos jogando a semente. Lembrando que esse caminho é o caminho do afastamento do divino. Só que em algum momento nós vamos precisar fazer, como fala lá o livro para a gente, o caminho de volta. Em algum momento nós vamos precisar fazer. E aí nós vamos nos deparando com essas sementes, com o plantio, com a colheita das sementes, né, do que foi plantado. E aí é que nós precisamos ficar atentos, porque essa colheita vai ser obrigatória. Como que está sendo essa semeadura? E de que maneira nós estamos nos afastando do divino? De que forma isso está acontecendo? Então, essa semeadura, ela é de futilidades. Essa semeadura é do egoísmo, é da vaidade, é do ciúme, é do orgulho. O que nós estamos semeando? E para isso nós vamos precisar, é claro, do orar e vigiar. Porque a gente precisa saber, uma vez que nós queremos fazer esse caminho de volta o quanto antes,
né? Nós precisamos do autoconhecimento. Não temos como fazer esse caminho de volta se a gente não se conhecer, se a gente não souber como foi o nosso plantio. Quais foram as sementes que nós jogamos? Então, você sabe qual a semente que você jogou? Parou para pensar qual foi essa semente? Quais estão sendo essas sementes? Será que a gente para refletir sobre isso? Quais as sementes que estamos jogando? Se é da maledicência, se é da futilidade, se é do supérfluo, se é do egoísmo? Compartilha para mim. Não. No livro Esperança, de Emmanuel e Chico, diz assim: a vida orgânica é baseada na célula, e cada célula é um centro de energia. Todo arrastamento da alma a estados de cólera, ressentimento, desânimo, irritação equivale a crises de cúpula, ocasionando desarranjo e desastre em forma de doença e desequilíbrio na comunidade celular. Dirige teu corpo com serenidade e bom senso. Então, vem mostrando para a gente que muitos desarranjos, muitos desequilíbrios no nosso campo físico são proporcionados por essas energias com que nós tratamos nosso campo mental, porque está tudo aqui. Está tudo aqui. Então, a energia, nós já sabemos, os nossos pensamentos são forças vivas, têm poder de criação. Então, a gente precisa realmente analisar como que nós estamos conduzindo isso, esse caminho que nós estamos trilhando, né? Então, dando continuidade, por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço? Eis a questão, né? Aí vem falando ali da reforma íntima. Para a gente iniciar esse processo de reforma íntima, nós precisamos entender isso aí. Por quê? Né? Porque nós não estamos realmente dispostos a mudar, porque isso gera esforço, gera sair da nossa zona de conforto, gera a gente parar de fazer aqueles prazeres imediatistas, né? Adiar esse prazer para o momento oportuno. A gente não quer isso. A gente fala que quer, né? Mas a nossa vivência é diferente. Então, a gente precisa pensar nisso. E a gente, na realidade, não faz o bem que quer porque a gente não está se exercitando. Só por hoje. Um dia de cada vez.
Qual é o planejamento que estamos executando nesse sentido? A gente se planeja como a gente planeja as outras áreas da nossa vida? Quando a gente quer alguma coisa, não, para conseguir isso eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou agir dessa forma. Será que a gente tem esse planejamento com as questões morais? Né? Muitos de nós não, porque isso na realidade para a gente não é essencial. Apesar do que dizemos o contrário. Então, quantas doenças nós poderíamos ter evitado? Né? Ou podemos evitar, se a gente realmente buscar controlar essas energias, controlar o nosso campo mental, controlar quais são as sementes que nós estamos lançando no nosso caminho. Controlar quando realmente vamos fazer esse retorno para casa, para o nosso self, para o encontro com o divino, que a gente fala tanto e que a gente vai precisar fazer. O tempo, como a gente começou a falar sobre o livre-arbítrio, depende de nós. Emmanuel fala assim para a gente: diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Diariamente, batem às portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. É que, por toda parte, transitam portadores de aflições excedentes, não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontoam cargas de sofrimentos imaginários. Então, nós nos enquadramos aí. A gente precisa pensar se a gente se enquadra. E aí, pode compartilhar. A pergunta é: como estamos reagindo aos fatos que chegam até nós nesse momento, né? Vamos trazer para a atualidade. A pandemia, a crise econômica. Como nós estamos vivenciando isso? Não é como a gente fala, né? Como a doutrina nos esclarece, mas é como nós estamos vivenciando. Nós sabemos que para nós nos depurarmos, nós precisamos... Oi. Ah, tá. Eu já vou ceder. Deixa eu só concluir aqui. Para nós nos depurarmos, nós precisamos vivenciar o que nós acreditamos como certo, o que nós aprendemos, precisamos ser coerentes, né? No item que nós estamos estudando, diz assim: o homem está sempre em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade pura não existe na Terra.
Entretanto, apesar das vicissitudes que compõem o cortejo inevitável dessa vida, o homem ao menos poderia usufruir de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são um antebozo dos prazeres celestes, perenes. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, é ávido de tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. Então, vou repetir, nós somos ávidos de tudo que pode nos agitar e perturbar. E coisa singular, dadamente, tormentos que só a nós caberia evitar. Eu vou deixar agora, tem duas pessoas querendo falar. Jaque. Primeiro eu quero confirmar se a Marlô realmente quer falar ou se ela só apertou a mãozinha errado. Marlô, você pode me responder se você quer falar ou você só clicou aí equivocadamente? O microfone dela. Enquanto ela não responde, Berlim, você pode falar a sua parte aí. Eu percebi que na pandemia, como em todos os momentos graves da nossa vida, nós temos uma tendência de supervalorizar esses momentos, né? Então, a gente costuma fazer, alguns, é claro, né? A famosa tempestade num copo d'água. A gente vê um ratinho e mensura, por causa do medo, um leão. E uma das coisas que eu acho muito legal na doutrina espírita é a nossa possibilidade de viver em coerência com essa doutrina. A mais das vezes a gente não é coerente, né? Até falávamos aqui outro dia que, né, temos amigos espíritas que têm medo de espíritos. Nos parece assim um contrassenso, né? Já que a gente é espírita, sabendo que existe o mundo espiritual, isso é uma coisa completamente normal, mas a gente está aqui para entender. Então, a pergunta é, a gente está vivendo com coerência, né? Que sementes a gente tem plantado? Como é que a gente tem se comportado nessa pandemia? Eu tenho achado assim fantástico. Tive a oportunidade de fazer alguns cursos online aí, e um deles que tem servido muito para o autoconhecimento é a tal da estudar as emoções. E aí, Marlô, voltou do além? Não, então vou continuar aqui. Então, é estudar as emoções. Não, Marlô, só feche seu microfone e depois eu te explico novamente, tá? Por favor, que o Marcelo está falando agora, senão a gente não vai conseguir compreender. Fechou o microfone, não estou vendo o microfone nenhum, aí é complicado. Mexe, meu Deus. Mexe na tela. Deixa que eu feche, Não tem problema não. Então, eu acho o seguinte, uma das coisas fundamentais para a gente fazer uma autoavaliação é entender as emoções e ter controle sobre elas. E uma das emoções básicas que a gente comentou aqui no passado é o medo. Porque muitas coisas terminam muito mais por medo do que efetivamente pelo fracasso. Sejam empresas, sejam relacionamentos interpessoais, elas terminam por medo. Então, quer dizer, esse momento de pandemia foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de estudar emoções, e toda vez que eu sinto as emoções, né, eu procuro começar a fazer uma análise, entendeu? E aí eu estou achando isso bem legal. Então, estou aproveitando a pandemia para ver que o leão não é tão grande assim. Está mais que um gatinho, né, ainda. Enfim. Eliane, só uma contribuição. Hoje eu postei já 7 alguma coisa, um vídeo que tem agora no canal do 11º Seu, conversando com você.
são mensagens curtinhas, né, que semanalmente serão postadas lá. E o tema de hoje era preocupação. Ele falava, a Andréia, né, no caso, que ela falava exatamente sobre isso. Com o que a gente está se ocupando, né? Então, se eu estou me preocupando, eu estou trazendo alguns fardos, talvez, sem necessidade para aquele momento, né? Que a gente tem que pensar mais no que está em condições de resolver, ou que realmente nos compete resolver, alguns problemas que a gente pode sanar para ajudar o outro, né? E não trazerem preocupações que não nos compete ou que vai nos causar, né, uma situação assim de dor ou de tristeza que naquele momento não seria necessário, ou que eu não tenha condições de resolver e eu vou superdimensionar isso. Então, ouçam quando puderem, tá lá no grupo do Damasco, é curtinho, toda semana eu vou postar lá 3 a 4 minutinhos só, e a mensagem é muito bacana. Sofrimento antecipado, como diz a Marlô vai falar? Eu acho que ela clicou errado, Eliane. Que ela já está com a mãozinha levantada há muito tempo, desde o início, praticamente desde o... Então, até pegando aí o gancho do que o... Desculpa, a Bruna levantou a mãozinha agora. Deixa a Bruna falar. Pode liberar o microfone, Bruna. Então, eu fiquei pensando nisso sobre coerência das nossas atitudes, né? Estão me ouvindo bem? Tá alto? Porque às vezes eu abaixo aqui o som. Essa semana, eu acho que eu tenho alguns vícios ainda ruins que eu tento melhorar e eu vejo que toda vez que eu faço, eu penso, não, tenho que pensar diferente, né? Eu sou muito tranquila, mas quando eu me estresso, eu crio uma bola de estresse, eu me irrito muito fácil, né? E aí o que acontece? Eu tô pintando o meu quarto e mudando algumas coisas de móveis e nessa pandemia nada para fazer, então toda a minha preocupação, toda a minha energia tá sendo em fazer esse quarto. E o cara da pintura fez uma pintura que eu não gostei e eu pessoalmente cheguei a comentar com ele, falei, não, olha, não gostei muito, acho que a situação tá assim, acho que vai soltar a parede. E ele disse que não tinha nenhum problema. Aí eu pensando assim, eu já estava jogando essa preocupação, esse problema, não estava já emanando a situação, porque antes de ele terminar eu já estava já reclamando. Quando acabou, no dia seguinte, a parede não começou a descascar? No dia seguinte. Então, assim, não deu nem tempo de, não, foi... E aí eu fiquei refletindo nisso, eu fiquei muito irritada, eu passei o final de semana inteiro pensando como eu ia falar com ele, falei como é que o cara faz uma coisa dessa, e praguejando, e pensando e tudo isso. E passei assim, como vocês dizem, tirou toda a minha graça, né? Eu fiquei, não acredito. E até porque uma pintura, eu já tinha arrumado o quarto todinho de volta, eu tinha tirado tudo. Tinha voltado tudo de volta, eu tenho alergia a tinta. Então, é todo um processo que estressa, né? E eu acho que eu botei também assim, me irritei muito fácil. E aí eu fiquei pensando depois, falei, gente, isso não está condizendo com o que eu estou tentando trabalhar, porque a ideia não é essa, ao contrário, é ficar pensando que eu vou conseguir resolver, que eu vou conseguir falar com ele, ele vai vir aqui fazer o trabalho de novo, né? Que vai ficar bom, que vai ficar ruim. Só que esses vícios dessas reclamações, esses estresse, eu tenho bastante ainda, então acho que isso é uma coisa que eu fico, toda vez que eu tenho conversa aqui, eu fico pensando que eu tenho que trabalhar isso, não me estressar tanto, não ficar já pensando que a coisa vai dar errada, que vai piorar, que eu não vou resolver, que eu vou brigar e que o cara vai chegar, né? Então, é um exemplo de outros que pode ser qualquer outra coisa, tipo um carro quebrado, né? Sei lá, um trabalho que tá sendo ruim, tem que falar com uma pessoa, tem que ir ao banco, você já vai pensando já que vai dar errado, que vai chegar lá, não vai resolver, e que vai ter que brigar com o cara, com o gerente. Então, eu fico pensando nisso. E toda vez que eu ouço, eu falo, como que eu tento treinar? Eu pergunto para vocês, qual é o treinamento? Porque é difícil. Mas é só um exemplo disso que vocês falaram de condizer, né? Com as atitudes e o que a gente está pensando. Bruna, na realidade, o treinamento é o exercício diário, é o só por hoje, é ressignificar, a gente buscar sempre pensar, caramba,
isso só está acontecendo, graças a Deus, porque eu tenho uma casa. Né? A minha parede está descascando, porque tem uma parede na minha casa para descascar. Então, é uma coisa que eu vou resolver. Né? Mas, graças a Deus, tem muita gente que adoraria estar com esse problema. Então, é a gente buscando exercitar. O problema é que, muitas vezes, a gente quer alimentar esses pensamentos. Esses pensamentos, de alguma forma, eles nos geram prazer. A gente ficar pensando e, pô, como é que esse cara faz? A gente não quer parar de pensar isso. A gente quer continuar pensando, a gente quer continuar mentalizando isso. A gente não quer ressignificar. Entendeu? Então, a gente realmente é só através do exercício. É ressignificar. E isso é um dia de cada vez. Isso é o exercício diário. Que a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto e vai precisar, acima de tudo, ter vontade. Vontade. E criar estratégias. Porque, só complementando o que eu já vi, o que eu falei anteriormente, com relação ao planejamento, né? Tudo que a gente quer, se a gente não planejar, dificilmente a gente conquista. Não é verdade? A gente, normalmente, se não houver um planejamento, se não estipularmos estratégias de conseguir atingir o nosso objetivo, nós não vamos atingir. E com relação à nossa reforma íntima, a gente normalmente não cria essa estratégia, esse planejamento. O que a gente faz diariamente para conseguir realizar esse exercício de ressignificar? Né? Então, vamos pensar se a gente realmente quer. Pois é, mais fácil assim. Eu tava adorando xingar e reclamar, só que depois eu fico pensando por que eu tô gostando da situação. Não era pra eu estar pensando nisso, era pra eu estar pensando o contrário, que vai resolver, não que eu vou brigar com a pessoa. Né? Eu tinha que pensar o contrário. Mas eu, por enquanto, ainda gosto, tem que mudar isso, né? Eliane, a Maria Paula. Pois é, e esses pensamentos... Tá, eu vou deixar. Esses pensamentos, né, como tantos outros pensamentos, essas energias, quando elas vão se acumulando e quando isso é frequente, isso toma o nosso campo mental com frequência, né? Como isso sobrecarrega o nosso organismo, né? Aí muitas vezes vem úlcera, gastrite, câncer, não sei mais o que são tormentos voluntários, porque muitas vezes nós poderíamos ter evitado. Né? Quem vai falar que isso... Maria Paula, depois do Marcelo. Pode falar, Maria Paula, abre seu som. Assim, eu acho importante, muito importante o que a Eliane está falando, mas dentro do que a Bruna falou, eu acho que nós temos que saber separar as coisas. Ressignificar, para mim, nessa situação, seria se eu estivesse me preocupando em ficar atenta a detalhes bobos. Por exemplo, estou usando o exemplo que ela usou da pintura. Assim, esse cantinho aqui não está perfeitinho. Agora, se você trata um serviço e você está pagando, você tem, em contrapartida, esse serviço pronto e feito decentemente. Né? Se você vê que está ficando mal feito e você falar com a pessoa profissional, isso para mim não é ficar reclamando à toa. É sim, se eu ficar reclamando e não for a quem de direito e resolver com a pessoa. Por exemplo, eu não gostei, pessoal, não fiquei satisfeita com o serviço que você fez. Porque eu ficar reclamando, para mim, não vai adiantar, vai fazer mal para mim. Eu tenho que ir resolver logo com a pessoa.
a forma como eu vou falar com ela é que aí sim eu tenho que pensar, né? Agora, reclamar da forma como você está, assim, da forma como ela está pensando, assim, eu não vejo isso errado. Ela não ter gostado do serviço que a pessoa prestou e reclamar. Para mim, é nocivo se ela ficar falando e não resolver. Ou se ela ficar se atendo a detalhes bobos. Ah, ó, essa nuance aqui está diferente daquela ali. Tem pessoas que se pegam a coisas mínimas, né, para reclamar. Aí sim, eu acho que se encaixaria nessa situação. Porque senão também não vou poder falar nada. Assim, nada, se eu tratar um serviço e não gostar, eu não vou poder falar. Não existe. Isso não existe. Né? Essa é a minha. Eu acho que. Eu acho que eu não me fiz entender, então, Maria Paula. E nem, eu não quis dizer que não é para ela não cobrar os direitos. Né? É claro que ela pagou por um serviço e ela quer um serviço bem executado e tem todo o direito de exigir, né, que isso seja feito. Não, a forma como ela estava conduzindo, pensando, né? Isso na realidade não soma, né? Foi o que eu falei, é resolver da melhor forma, mas evitar de ficar se alimentando de tanta carga negativa, né? Quando for resolver, chegar, conversar, mas tentar evitar esse acúmulo de energias. Porque isso, na realidade, aí é que entra o tormento voluntário. Ela estava se atormentando, né? E isso, na realidade, não ia somar para a situação. Foi isso que eu quis dizer. Não dela não exigir que ele refizesse o serviço. Obrigada, Jonas. Obrigada. Acho que sou eu depois a Larose aí, né? Vou concluir aqui. Primeiro, Bruno, eu quero te dar os parabéns, tá? Você tem uma força do pensamento muito legal. Você pensou, né, que a parede ia ficar ruim e ela ficou. Parabéns, entendeu? Isso mostra que você tem um poder mental que é um poder mental realizador. Isso é muito legal. A única diferença é que o vetor é que está para o lado contrário. E quando a gente pensa, vou ter que ir ao banco, eu vou ter problema, aí, na verdade, a gente já está botando o problema antes que ele aconteça, sofrendo de véspera. A gente estuda aqui um caso, né, que todo dia de manhã, você perguntou, a gente tem um ritual do acordar. A gente acorda ao despreguiçar, e eu vou te explicar o porquê que acontece, como que isso funciona no dia. Quando a gente já espreguiça, né, a gente tem que ficar falando alegria, alegria. Eu vou te dizer o que acontece, alegria, alegria. Depois a gente tem que fazer um movimento aí, né, de vitória, vitória. E depois, a gente, ao tomar banho, que a gente aqui caminha, tem que agradecer 40 coisas. Eu agradeço por Deus, por Jesus, pelo meu mentor, pelo meu carro, pelo meu filho, pelo meu cachorro. Tem que agradecer isso tudo. Isso é um mantra, né? Todos os dias a gente acorda com um copo vazio. E se você começa a botar nesse copo lembranças, pensamentos negativos, o copo vai enchendo, porque é um copo por dia. Um copo por dia. E aí, ao final daquele copo, tudo que acontecer naquele dia é como se você botasse o óculos, né, do problema. Para onde você olhar é um problema. Mas você tem a opção de acordar naquele dia e olhar o lado bom de tudo. Entendi a Eliane quando ela disse assim, olha, deu problema aqui na parede. Que bom que eu tenho uma parede. Que bom que eu posso falar. Que bom que eu paguei, que agora é só falar com o cara que eu quero que faça outra vez. E só... Mas eu entendo que eu não seja assim, mas eu gosto de ficar reclamando. Beleza, gosto de continuar enchendo o copo. Isso é só um momento seu que você está passando, entendeu? Mas começa a botar nesse copo tudo de bom que você já tem. Ao final, pode ser que ele veja meio a meio aí e você já comece a ver. É uma questão de exercício. Larus. E, na realidade, eu acho que isso aí, Bruna, não é só você não. Muitos de nós ainda fazemos esse tipo de situação, ainda nos regozijamos na reclamação,
né, na preocupação, nessa alimentação dessa energia que é tão nociva para nós mesmos. Né? E como nós sabemos, para nós, para o outro, para a atmosfera, né? E aí é que entra a parte do caminhar para o distanciamento do divino e as semeaduras que nós vamos jogando. Né? É por isso que a gente precisa tanto do autoconhecimento, para que a gente consiga fazer a volta o quanto antes. Porque, normalmente, esse processo da individuação, que é o retorno para casa, é a viagem para casa, para o divino, esse processo ele só se dá assim na noite muito escura, quando a dor está muito intensa, né? Que a gente vê realmente a necessidade de fazer esse retorno. Então, a gente não precisa esperar chegar, a gente só depende de nós fazer esse retorno o quanto antes da nossa vontade, né? Do nosso exercício diário. Aí entra a disciplina, disciplina, disciplina. Não tem outro caminho. É por isso que a minha frase predileta, é uma frase de André Luiz, ele diz que o maior vencedor é o que vence a si mesmo. Não existe nada mais difícil do que nós vencermos a nós mesmos. Só uma observação, é que eu coloquei ali. Não é assim com tudo, não, tá? É só quando tem um problema que eu já tô vendo, aí eu sempre acho que ele vai piorar, mas de resto eu sou otimista, achei que a parede ia ficar ótima, mas quando eu vi que ia dar ruim, eu já pensei que ia piorar o que já eu tava vendo, entendeu? Foi nesse sentido. Eliane, a Rose demonstrou, Marcela, que queria falar. Ela só não levantou a mão, mas Marcela falou que ela queria falar. Larose. O que acontece? Nessa pandemia, aconteceram várias coisas boas e, nesse momento, está acontecendo coisas ruins, né? Meus pais estão internados e todo dia, quando chega assim, de 11 a 1h30, eu não paro. Eu vou arrumo um quarto, daqui arrumo outro, para eu não pensar no negativo o tempo todo. Eu não paro. E hoje eu percebi que eu tive que ir de novo, que meu pulmão estava doendo muito. E cheguei lá, eu estava com febre, estava em estado febril. E depois eu percebi que essa minha loucura de todo dia, eu não descansava. Eu estava com pneumonia e não descansei, porque todo dia, nesse horário que eu sabia que o hospital ia ligar e eu não sabia o que eles iam falar, para eu não pensar no vivo, eu começava a fazer as coisas ao mesmo tempo. Varria a casa, passava pano e o tempo todo. Varria quintal. E o que aconteceu? Meu pulmão, fiz uma tomografia, não tá bom. E o médico virou para mim e falou assim, o que ela está fazendo? Porque nos outros horários eu relaxo, eu descanso. Mas nesse horário, eu tento... Ontem, arrumei a casa toda, nesse horário. Aí, o que acontece? Agora eu estou parando, analisando. Nesse momento, não vou fazer isso, que eu tenho que descansar. Mas, sem querer, eu fui só me prejudicando por não querer pensar no que poderia acontecer. O que eu fiz? Eu voltei. Apesar de estar tomando remédio, não adiantou muita coisa, porque eu fiquei tentando o tempo todo não pensar numa coisa por medo. É isso. É verdade, né? Muitas foi como nós falamos no início, como está no livro,
né? Nós vamos cavando esses tormentos voluntários movidos por diversas situações, né? O medo, e realmente, como você mesmo citou, são reflexões. A gente não para prestar atenção no que a gente está fazendo. A gente quer, muitas vezes, fugir da situação. E nessa fuga, a gente termina caindo aí no tormento voluntário, porque a fuga sempre leva ao tormento, né? É o momento que vocês estão vivendo aí, não tem nem o que falar, né? É um momento muito difícil mesmo. Então, é realmente buscar, na medida do possível, se agarrar, segurar mesmo na mão de Deus, né? Tá tudo de acordo com os seus desígnios e realmente buscar tentar apaziguar o coração. Porque quando a gente se atormenta é que acontecem todas essas situações que tanto agravam a nossa caminhada. Verdade. Vão agravando cada vez mais a nossa situação. E aí é o que a gente estava falando no início, né? Das doenças que a gente termina se infringindo por conta desses tormentos voluntários. A gente vai se sabotando tudo. Exatamente, a gente vai se sabotando. Aí, para finalizar aqui o tópico aqui do livro, há maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetualmente em febre. O que eles não têm e os outros possuem causa-lhes insônias. Os sucessos de seus rivais dão-lhes vertigem. Todo seu interesse só age no sentido de eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a raiva do ciúme que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito que não pensam que amanhã talvez lhes será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena suas vidas. Não é a eles que se aplica esta fala. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois seus cuidados não são daqueles que têm sua compensação no céu. Quantos tormentos, ao contrário, evita aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele é sempre rico, pois se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima, verá sempre pessoas que têm ainda menos. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. A calma em meio às tempestades da vida não é felicidade? Isso quem nos fala é Fénelon, em 1860. A Larissa está esperando para falar. Tá, só concluindo aqui. Aí a gente fica assim pensando, poxa, mas saber separar o supérfluo do necessário, né? Como resumindo aqui o que estava sendo falado, né? Não buscar coisas quiméricas, enfim. Poxa, mas a gente não pode buscar o conforto. A questão não é essa. A questão é da gente buscar a felicidade sempre em causa de coisas externas, não é? Não tem problema a gente buscar uma casa confortável, um carro confortável, um carro mais novo, até porque não vai dar tanto problema. Não tá, o problema não está aí. O problema é de a gente sempre buscar e não abundar.
e não fazer fluir todas as bênçãos que nós recebemos. Como estamos lidando com essas bênçãos? Será que a gente está fazendo circular? Será que nós estamos fluindo as bênçãos adquiridas? Ou será que a gente está sempre na ânsia de buscar mais e mais as coisas externas, em busca dessa felicidade que nós não vamos achar em nada externo? Claro, o excesso, né? O excesso que já gera um supérfluo. Então, nós precisamos nessa jornada, né? A gente pensa assim, mas as coisas que citou aí a respeito do ciúme, da inveja, não, isso já não faz mais parte da minha caminhada. Mas e o que faz? A gente precisa refletir. Isso não faz, mas outras coisas fazem, coisas que nós já sabemos, que já reconhecemos, que já identificamos em nós como sendo coisas equivocadas. Se nós identificamos, é porque nós temos condições de resolver. Se identificamos, temos condições de resolver. Basta que a gente trabalhe para isso. Isso daí vai ficar para a próxima. A gente identificou e vai deixar para a próxima? A gente sabe que aí a gente vai buscar realmente uma situação mais dolorosa na próxima, uma forma mais difícil de resolver. São os tormentos voluntários. Tormentos que nós escolhemos. Né? Então, eu vou deixar a Larissa falar e depois eu vou compartilhar. É só para ficar visível a diferença de como cada uma de nós lidar com a mesma situação de tormenta que nós estamos passando. A minha irmã falou que arruma tudo, eu já fico paralisada. Nesse período, de 11 até 1h, enquanto a gente não tem uma notícia, eu fico parada e fazendo mentalização nos dois, para que dê tudo certo, e pensando coisas boas, e respondendo a alguns amigos, mas eu não faço nada. Eu fico paralisada. Enquanto ela faz um monte de coisa, eu já faço o contrário. E assim, aí eu parando para analisar quando a Bruna falou, às vezes eu percebo essas coisas também em construções aqui, na outra casa também que nós tivemos, e eu falo assim, vai dar errado. Aí eles teimam, eu não fico torcendo para dar errado, não. Mas depois que dá, eu falo, tá vendo? Não me ouviu? Já aconteceu de várias coisas, desde a parede ficar torta com o ovo, até uma janela e um banheiro que poderiam ser modificados. E eu falei, aqui dá uma janela, vai ficar mais arejado. Não, o pedreiro falou que é impossível, esse banheiro dá para trocar isso aqui. Não, impossível. Aí trocou-se o pedreiro e a primeira opinião do próximo pedreiro foi, aqui dá uma janela. E lá no banheiro dá para fazer isso e isso. Eu falei, né? Aí eu levo para aquela coisa da brincadeira, fico sacaneando anos depois, né? Mas, não porque deu errado, mas porque eu sabia que aquilo, assim, o que a Bruna viu, não foi uma coisa que ela torceu para dar errado, estava visível, né? Foi como a Maria Paula falou, foi algo visível. E essa coisa de trabalhar, como eu já venho, né, trabalhando já há um tempo, essa coisa de acordar bem, pensar coisas leves, trabalhar a paciência, eu acredito que isso tenha feito esse reverso em relação ao Aroso. Como
ela é mais agitada que eu internamente. Aparentemente ela é mais calma porque eu falo mais, mas internamente ela é muito agitada. Então ela levou para esse lado de agitar mais e acabou se prejudicando. Meu pulmão estava limpo, continua limpo, né? Eu não trouxe mais problemas para mim, eu procurei manter a minha calma. Eu encontrei esse caminho de que ficar parada era melhor. Se eu fosse agitar, eu poderia causar problemas. Então eu fiquei parada. E depois que eu recebo a notícia dos meus pais, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas antes disso, eu fico paralisada. Só para mostrar, né, como cada um lidar, mesma criação, mesmo pai, mesma mãe, e como cada um lidar diferente com as coisas, né? É verdade, né? A gente, porque muitas vezes, né, o caminho, é por isso que diz, né, a porta estreita, o caminho estreito, porque a gente fazer o que a gente sabe que precisa fazer é difícil, é bem difícil. A gente precisa de muita perseverança, muita determinação para a gente trilhar esse caminho. E também evita Então, esses problemas que você falou, como câncer, evita tudo isso que são problemas internos, de você não conseguir suportar aquela dor. é verdade. É verdade. Então, é por isso que a gente precisa, como foi falado lá no início, né, que muitas vezes quando nós escolhemos trilhar o caminho, escolhemos não, a gente vai trilhando na realidade, né, sem se dar conta. Porque muitas vezes nós vamos colocando dias na nossa vida e não vida nos nossos dias. Nós não criamos propósito, um propósito divino, o propósito do encontro ao divino. Não estabelecemos critérios, não nos planejamos. E o convite é esse. Vamos fazer planejamento, nos planejar, porque nós precisamos de coisas que nos ajudem nesse sentido, nesse caminho. Cada um é de um jeito, mas nós precisamos de estar sempre nos enchendo, nos absorvendo de coisas que vão nos ajudar, instrumentos que vão nos favorecer nessa jornada. Esse é o planejamento, é a estratégia que nós precisamos desenvolver conforme fazemos para outras coisas materiais que queremos conquistar. Né? E para o mais importante, a gente termina deixando de lado. A gente não se planeja. Então, o convite é para o planejamento. Eliane, a Rosiane está aguardando, tá, para falar. Tá, só para nós concluirmos aqui com relação a esse momento, né? A crise, ela nos conduz à reconstrução de valores, porque ela nos faz refletir que valor que nós damos a determinada situação, excessivo. Né? Por exemplo, essa pandemia, muitas vezes a pessoa está tendo que tirar o filho de um colégio público e botar no colégio particular. E isso, para a pessoa, é o fim do mundo. Não, meu Deus! Oi? O contrário, tirar da particular, botar na pública. Eu falei o contrário? Desculpe.
tirar do particular e botar no colégio público. E isso, às vezes, para a pessoa é o fim do mundo. Meu Deus, meu filho vai para um colégio público, não pode, que não sei o quê. E aquilo é como se fosse uma coisa que fosse acontecer de uma gravidade enorme. Às vezes, a criança fica 1, 2 anos num colégio público, até ter condições de se reequilibrar para retornar com a criança para o colégio particular, se assim for possível. Aí a gente fica pensando em que isso vai influenciar tanto na vida dessa criança, nos valores morais, na educação que nós estamos dando, em essa criança se tornar um homem de bem, que é o propósito maior. Então, são coisas que a gente precisa ressignificar. A família se reunir, nem que seja, né, o casal, para falar sobre, planejar como fazer, estratégias para superar aquele momento de crise. Às vezes nunca tinha sentado para conversar, nunca tinha se reunido. E ali está se reunindo para falar sobre isso, para falar sobre a crise, estratégias de superação, como vamos fazer. Então, a gente precisa, nessa jornada, estar atento a isso. Porque a crise nos leva à reconstrução, à ressignificação. Né? E passarmos a dar valor a pequenas coisas. Um passeio que nós estamos fazendo numa praça, uma caminhada numa praça. Como nós precisamos estar presentes a tudo, porque se nós estivermos presentes a esse momento da caminhada na praça, nós vamos dar valor a podermos estar andando, não estarmos sentindo dor, a podermos estar enxergando a natureza à nossa volta, a todo movimento, a tudo que está acontecendo à nossa volta. Então, são coisas que nós precisamos passar a identificar, ter olhos de ver, a estarmos presentes em tudo que estamos fazendo. Porque aí nós vamos aprender a valorizar tudo que compõe aquele momento. O momento do alimento, o momento da caminhada, o momento do banho, o momento do trabalho, tudo. Se nós estivermos verdadeiramente presentes, vamos aprender a dar valor, a ressignificar e sermos gratos àquele momento. Vou compartilhar aqui. Vai deixar a Rosiane falar? Ai, desculpa, Rosiane. Oi, gente, é breve. Então, essa questão aí da pandemia é uma coisa que eu observei muito. Por exemplo, pessoas que reclamam do seu emprego, né? Reclamam aqui desde o caixa do supermercado, quantas vezes a gente chega, a pessoa está de mau humor, um atendente, ou mesmo seja qual cargo for, né? Às vezes a pessoa ganha muito e não é feliz, reclama. Então, assim, dentre tantas outras possibilidades, como a Eliane falou, né? Que a gente está tendo um momento único da gente ressignificar a nossa vida, os nossos momentos, né?
para que a gente possa valorizar exatamente isso, as pequenas coisas. Quantas pessoas não ficaram desempregadas e agora estão dependendo do auxílio do governo, né? Mas que isso vai acabar. E quando acabar, ela vai estar como? Sem emprego, reclama da casa, né? Então, assim, são os valores que a gente tem e que a gente observa que, tipo assim, a gente não dá valor e quando a gente perde, que realmente a gente começa a enxergar o valor que a gente, das coisas que a gente tinha, né? Seja da mais simples à mais complexa. E com relação à questão da Bruna, eu acredito que a questão da Bruna é uma questão mais de ansiedade, né? Que ela provém do medo, que a gente tem medo de tudo. Então, assim, essa ansiedade de repente ela vê o quarto dela arrumado, das coisas estarem no lugar do jeito que ela quer, né? Talvez até eu não conheço a Bruna, né? Talvez até do perfeccionismo que a gente tem, né? De querer tudo no seu lugar, no seu devido lugar, daquele jeito. Então, assim, o reclamar é uma questão da gente trabalhar isso na gente, né? Porque quanto mais a gente reclama, mais a gente não são. E aí a vida, Bruna, ela acaba passando para a gente, criando situações para que a gente trabalhe em nós isso que a gente tem, essa ansiedade, esse medo, essa questão da gente querer tudo mesmo da forma que tem que ser, na hora que tem que ser. Não dizendo que você não tem razão com relação a reclamar da pessoa que fez, né? Mas assim, se a gente achar que a coisa não está certa, a verdade com amor é uma verdade que ela tem que ser falada com jeito. Até porque aquela pessoa, de repente, não sei se ele é um pintor profissional, às vezes é um trabalho dele de início e ele está tendo a oportunidade de trabalhar ali e de aprender a fazer, né? E de repente, com a forma da sua reclamação, ele vai ver que, tipo, poxa, eu poderia fazer melhor, eu posso fazer melhor, e ele se melhorar para uma outra coisa futura. Contar uma historinha rapidinho. Nós pegamos um Uber e o carro do cara muito velho, em Petrópolis, no início, quando eu estava o Uber ainda chegando lá. E aí uma amiga minha, né, chegou e falou assim, eu vou reclamar desse carro, porque no Rio de Janeiro os carros são maravilhosos, não sei o quê, vou reclamar porque é um absurdo, o carro dele tá assim. Eu falei para ela, cara, não faz isso. O cara às vezes estava desempregado, tem família, porque Petrópolis emprego é muito difícil, às vezes era o carrinho que ele tem, ou conseguiu comprar aquilo com tanta dificuldade, e aí a gente chama ele, quer dizer, elogiou, ele tinha balinha, tinha o que ele podia fazer de melhor, carrinho limpo, mas tudo velhinho. Então não faça isso, né? Dá oportunidade, porque para reclamar, a gente tem tantas pessoas que reclamam, mas a gente tem que dar oportunidade para a pessoa. E aquilo que eu falei, a verdade com amor é uma coisa que a gente gosta, né, de quando alguém fala com amor com a gente, a verdade, por mais que doa, mas ela falada com jeitinho. Então, assim, você não está errada naquilo que você pensou, né, com relação ao cara. Mas, tipo, dá oportunidade. Às vezes o cara melhora, entendeu? E lá futuramente você possa chamar e ele se torna um bom profissional, ele possa dizer, olha, lembra aquele dia que eu fiz isso e isso, você falou aquilo, eu melhorei e hoje eu estou aqui. Faz um trabalho excelente, tá? Ok. Eu vou compartilhar aqui. Emmanuel diz assim para a gente: desatulhemos o santuário íntimo
ocupado por inutilidades e ilusões, e a luz divina penetrar-nos-á o coração, determinando novas atitudes à vida consciencial. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque isso nos faz refletir que nós estamos realmente construindo, muitas vezes, a nossa felicidade em coisas transitórias. Né? Então, precisamos refletir como está sendo essa construção da nossa felicidade, porque se for no transitório, a tendência realmente é a gente se perder no caminho. Né? E a colheita, ela vai ser muito mais árdua. Então, a gente precisa refletir. Senão, a gente vai ficar se apegando, como aquele exemplo que eu dei, muitas vezes, de uma necessidade, como aquela, por exemplo, né, que foi só o exemplo, de repente o filho está numa escola pública durante um período, aquilo para a pessoa que se apega, que a sua construção está sendo no transitório, aquilo para ela é a morte. Né? Isso foi só um exemplo, mas que serve para nós, cada um de acordo com o que preza, com o que valoriza de mais importante. Será que é realmente tão importante assim? Então, ser grato a tudo e a todos e silencia qualquer queixa, mobilizando os recursos da renovação com reconhecimento das bênçãos amorosas que a vida já lhe brindou. A gratidão é uma bela expressão de auto-amor e amor ao próximo que conduz uma boa utilização dos recursos e possibilidades ao seu dispor para a construção de seus melhores sonhos de amor. Então, ali estava falando para a gente também a respeito do auto-amor, que é outra coisa que nós precisamos refletir. Né? Como está isso em nós, a situação do auto-amor? Como nos enxergamos, como vivenciamos esse auto-amor, sabendo que somos seres únicos, herdeiros do Pai? Será que estamos vivenciando isso? Ou será que a nossa vivência está sendo realmente com a baixa autoestima nas nossas atitudes, no nosso dia a dia conosco mesmo? Tantos infortúnios. Então, vamos pensar, vamos refletir e vamos nos planejar para a nossa caminhada de volta de divino. É fazer o exercício dia a dia só por hoje. Para isso, a gente precisa de ajuda. Para isso, a gente precisa de instrumentos que nos ajudem, que nos empurrem por esse caminho.
Para isso, a gente precisa de determinação. Senão, a gente não consegue. Aí, a gente vai precisar fazer esse retorno de uma forma bem mais difícil. Né? Porque, às vezes, a gente acha que a gente já está isento de muita coisa, mas aí Jesus nos diz que muito será cobrado, que muito é dado. E a gente não vai poder alegar desconhecimento, né? Então, vamos ser gratos a tudo que já conquistamos, vamos estar presentes a tudo na nossa vida, enxergando tudo motivos de crescimento, enxergando todos os movimentos à nossa volta e a todas as bênçãos que Deus nos oportuniza todos os dias. Nós somos ricos. A gente precisa vivenciar isso. Tem um vídeo, eu não sei se vocês conseguiram escutar bem a música de início. Vocês conseguiram escutar? Consegui. Eu quero fazer uma colaboração, Leandro. Posso falar? Pode. É muito importante, né, a gente perceber a importância, né, da família na nossa vida, a contribuição que cada um dá ao outro, né? Quando a gente percebe que aquela pessoa, naquele momento, passou por um desequilíbrio, está passando, né, por um desequilíbrio, e a gente poder sinalizar, né? Uma coisa que muitas vezes acontece comigo e Júlio, se ele passar por alguma situação em que não foi legal, não está legal, dificilmente ele perde a linha, né? Assim, de falar e de se estressar, mas acontece. E nesse momento, quando eu percebo, eu peço para ele ter calma, né? E muitas vezes ele também sinaliza para eu manter o equilíbrio, né? Calma, não precisa falar assim. Então, é um cuidando, né, desse momento do outro de passar por aquele momento explosivo e chamar a atenção para que a vibração volte, né? Ele que lida, né, com a mediunidade, com a questão da mediunidade, com vibrações, né? A gente ouve, mas a vivência, às vezes, na reunião mediúnica, o estudo, né, da mediunidade, né, muitas vezes, contribui mais, né? Então, ele está sempre muito atento. Se eu estiver estressando, né, ou estressada, ou estressando, a tática dele é cantar. Começa a cantarolar e aí já para de falar, né? Enfim. Então, são estratégias que a gente, às vezes, pode utilizar, mas que a gente sabe que não é fácil. E uma outra questão que você tocou algumas vezes, né, na questão da escola particular, só compartilhando uma experiência da minha amiga e também relembrar que cada caso é um caso, né? Quando você fala, não é para fazer tempestade um copo d'água porque vai passar por uma situação dessa. Mas, como eu falei, cada caso é um caso, para a gente analisar, né, todo o contexto da coisa. Por exemplo, essa menina, essa adolescente que ia passar por isso, de sair da escola particular para ir para a escola pública, a mãe dela recebeu uma mensagem mediúnica, que eu estava presente, inclusive, num centro que faz tratamento espiritual e tudo, e o médium deu essa informação, né, facilidade, dizendo que essa menina não teria condições, esse espírito, não teria condições de passar por aquela prova naquele momento, da escola pública para a qual ela iria, né? Não vamos generalizar, como eu falei, cada caso é um caso. A escola pública para a qual ela estava inscrita, né, matriculada, não era ideal para ela naquele momento, porque ela ia se envolver com drogas. Aquela escola
num ambiente, né? Tá muito perigoso, na beira da Dutra, é à noite, ia ser muito ruim para ela, né? Então, que a mãe pensasse como que ela poderia criar estratégias para acompanhar aquela filha, para evitar que isso acontecesse, porque a informação que ele estava recebendo é que ela ia se envolver com drogas e a mãe ia ter muito motivo para chorar. Pois ela se envolveu. Ela não foi para essa escola porque a mãe conseguiu não colocá-la devido a essa informação, por ela, né, dar esse crédito. E ela, mesmo assim, se envolveu. Acredito que amenizou, porque estamos na pandemia, ela não está tendo aula presencial, então, mas mesmo assim, no bairro onde ela mora, infelizmente, ela burlou lá as regras da família, ela pulou janela, ela saiu de casa na madrugada. Então, para você ver, o espírito tão difícil que ela criou estratégias para poder ali fazer o que ela queria. Mas, enfim, então, eu pensando, né, na questão da escola pública, naquele momento, naquele ambiente, daquela forma, se não tiver uma estrutura familiar e esse espírito, né, ser tão já seguro que não vai ceder novamente nessa prova que ele vai ser posto, então, realmente, pode ser um fator que complique, né? Então, cada caso é um caso, vamos analisar, mas é importante a gente ver que contexto que esse espírito está inserido, essa família, né? Tudo tem que ser levado em consideração. Né? Então, achei muito pertinente a questão, quando veio logo a experiência dessa menina na minha cabeça, né? É isso. Na realidade, a gente tem que pensar, nossa, quantas e quantas e quantas pessoas, né, adolescentes, crianças que frequentam escolas públicas e nunca se envolveram com drogas, né? Então, a gente precisa analisar, como você falou, cada caso é um caso. Talvez ela, em escola particular, mesmo em outro momento, mais para frente, terminaria se envolvendo de qualquer forma, né? Então, é a situação mesmo da educação, da gente buscar realmente dar o nosso melhor na forma como nós vamos conduzir, né, as nossas crianças, para tentar fazer tudo que esteja ao nosso alcance para evitar uma situação dessa, né? Tentar. A Maria pode falar, Eliane, aí você conclui após a fala dela, tá? Porque já estamos porque já é 9h30, né? Isso, a Maria Paula levantou a mão e a gente conclui logo após. Levantou não? Não entendi. Tá marcado. Foi sem querer. Foi sem querer. Pode seguir. Fala, Eliane. Então, só para finalizar mesmo, antes da Jaque colocar aí a música final, é a gente realmente refletir como nós estamos construindo, sobre que alicerces estamos construindo a nossa felicidade, sendo as coisas transitórias, né? Porque disso vai depender realmente as sementes que estamos aí jogando pelo caminho e o quanto nós estamos nos distanciando do propósito maior, que é o encontro com o divino. E vamos lembrar da proposta de criarmos estratégias que nos ajudem, que nos facultem nessa caminhada. Ok? Já que pode colocar, e depois o Fabrício vai fazer a prece. Tá certo. Vou compartilhar. Voe ao encontro
enquanto a vida é bela, acenda em você um brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz e enfim se libertar. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você Fabrício vai fazer a prece. Só esqueci de mencionar que eu dedico a vocês essas músicas, meus amigos. Muito obrigada, Eliane. É isso aí. Graças a Deus, mais uma oportunidade da gente ter se reunido e passar desses momentos tão bem que a gente se sente mais forte, estando sempre um com o outro, né? Então agora eu vou fazer a prece para a gente poder encerrar a reunião de hoje e na expectativa de esse trabalho todo continuar após a pandemia. Que a gente continue tendo essas reuniões online para a gente não perder esse laço, tá bom? Deus, nosso Pai Criador, Jesus, Mestre amado, obrigado por mais uma oportunidade de podermos ter estado juntos, estudando o teu ensinamento e aprendendo um pouco mais para nos tornarmos pessoas melhores, ajudando ao nosso próximo e nos unindo cada vez mais em torno do teu trabalho. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero pedir também, Eliane, que a gente possa mentalizar, né, as pessoas que partiram antes de nós, que foram nossos amigos na Terra e que continuam sendo, né, seja com uma parentela física ou espiritual, e que essas pessoas, que elas continuem olhando por nós, né, zelando por nós. Hoje seria, se a minha sogra tivesse encarnada, aniversário dela, né? Então a gente, Maria da Conceição, mãe do Júlio, né? Então a gente mentalizar essas pessoas, né, que continuam aí ligadas, né, conosco, nos nossos corações, e que a gente continue vibrando positivamente por elas, por todas essas pessoas que a gente ama e que a gente não pode mais abraçar, né, e que todas elas estejam nos nossos pensamentos no dia a dia. Assim seja. E também estendendo essas vibrações para os pais da Larisa e da Laroso, para que os médicos sejam intuídos para oferecer o melhor tratamento possível, que a equipe de Bezerra esteja com eles, postando suas mãos e mandando as mais intensas vibrações de tratamento, de cura. Assim seja.
agradecendo também por hoje estarmos aqui reunidos num dia especial, ser o Dia dos Amigos, e agradecer particularmente pelo presente, porque amigos são presentes, são pérolas. E obrigada, muito obrigada, meu Deus, por ter encontrado esses amigos aqui de Mesquita, assim como meus amigos de Petrópolis. E agradeço muito, nós somos irmãos, companheiros de jornada, que nós possamos estar sempre juntos, ligados pelo coração. Que assim seja. Graças a Deus.